Olá, criança. Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa aula de história e na aula de hoje nós vamos falar sobre os imigrantes, né? Que são aquelas pessoas que saíram de um outro país e vieram residir por um tempo, por muito tempo, no nosso país. A gente sabe que a partir das grandes navegações, lá em 1530, o Brasil começou a ser colonizado e com isso começou a chegar muitos estrangeiros aqui, principalmente os portugueses. Nós também sabemos que muitos africanos vieram morar no Brasil por causa da escravidão. Então a gente sabe que a base da formação do povo brasileiro se deu pelos indígenas, que já moravam aqui, pelos portugueses, né, que vieram de Portugal, e pelos africanos, que vieram do continente africano. E por isso essa miscigenação que nós temos no país. E também houve outros povos que vieram para cá. Então, a imigração no Brasil, ela teve 3 pontos. A escravidão no Brasil, ela teve 3 pontos. O seu auge, 3 períodos, né? O seu auge, o declínio e a extinção, tá? E a gente vai falar um pouco disso, porque também isso vai explicar um pouco também a questão dos imigrantes, né? A gente vai ver aí na página 113 que o auge da escravidão, deste mercado, foi o período que é desde a chegada dos portugueses até os meados de 1850, que foi quando se proibiu o tráfico, que era o seguinte: não podia mais se trazer, ainda se mantinha-se escravos aqui, mas não podia mais se trazer escravos para o Brasil, né? E depois teve o declínio da escravidão, que foi um segundo período, que ocorreu no período quando houve a proibição do tráfico de escravos, que foi em 1850, e a extinção da escravidão, que aconteceu 38 anos depois, que foi em 1888. E aí, nesse período que a gente vai de 1850 até 1888, a gente vai ver que aquelas leis que a gente sempre ouve falar, a lei Eusébio de Queiroz, a lei do sexagenário. Então, começa a ter esse declínio a partir do fim da proibição do tráfico de escravos e, por fim, 38 anos depois, né, de 1850 a 1888, que é quando é assinada a Lei Áurea, a gente vai ter uma distância de 38 anos, e aí acontece a assinatura da Lei Áurea, né? E nesse período, antes da Lei Áurea, é assinada a Lei dos Sexagenários, que são aquela lei que diz que negros que tenham 60 anos ou mais não ganhariam sua carta de alforria, né? Ganhariam a sua liberdade. Só que acontece, os negros, eles trabalhavam nas lavouras. Então, com o fim da escravidão, houve-se a necessidade da mão de obra, né? Agora, uma mão de obra que ganharia por esse trabalho. Antes havia-se aqueles que trabalhavam, mas que não tinham os seus direitos, e agora teria que ter o trabalhador. A gente vai ver, crianças, que com o fim lá para os meados do século XX da escravidão, começa a ter um fluxo muito maior de pessoas no Brasil, de imigrantes, por causa da mão de obra, né, livre, assalariada, e também por causa das lavouras, né, principalmente a lavoura de café. Então a gente vai ver
que essa questão de imigração se caracterizou por dois tipos de imigrações. A dispersa, que foi na região sudeste, e a concentrada, que foi na região sul. E aí a gente vai ver o seguinte, essa migração que houve na região sul, que a gente é caracterizada como dispersa, ela embora tenha acontecido notadamente em São Paulo, os imigrantes se estabeleceram em fazendas de café já existentes. E essas fazendas eram distantes uma das outras. E isso fez com que os imigrantes se espalhassem e, por isso, conviveram com a população brasileira desde a chegada. Então, essa dispersa, ela aconteceu na região sudeste e, por causa do distanciamento entre as fazendas, eles acabaram tendo uma convivência muito maior com os brasileiros. Já na imigração da região sul, aconteceu exatamente a concentrada, pois os imigrantes se estabeleceram em colônias, por isso não tiveram muito contato com o povo brasileiro, o que ocorreu lentamente e cresceu quando surgiu a necessidade de se comercializar os produtos da lavoura. Além do fato da imigração nessa região foi estimulada pelo governo brasileiro, que estava à procura de pessoas para povoar principalmente a região sul. Então, a gente vai ver o seguinte, que na região sul, com a necessidade de se povoar aquela região, houve um incentivo do governo, na época, para que as pessoas viessem de outros países para trabalhar lá. Então, eles acabaram criando colônias dos seus próprios países em certas regiões. Por isso, aí a gente vê, por exemplo, em São Paulo, né? Já que a gente falou daqui de São Paulo, a gente vê muito italiano, muito japonês, né? Lá no sul também tem bastante italiano, alemães, holandeses. Tudo isso é fruto do quê? Da imigração que começou a acontecer lá por 1830, com a chegada dos portugueses. A gente também já viu que também teve alguns outros países querendo tomar posse das terras brasileiras. E ao longo da história do Brasil, a gente vai ver que houve muitas guerras, muitas brigas para que os portugueses expulsassem os invasores. E depois, com o fim da escravidão, tendo que se ter uma mão de obra assalariada, também se viu nos imigrantes essa mão de obra assalariada, né? Mas não esquecemos que tudo isso aconteceu, né? Conta um pouco de uma história triste do nosso país, que foi a época da escravidão. Logicamente que muitos desses africanos que acabaram se formando ali o povo brasileiro, eles também foram aproveitados também em algumas lavouras aí de café, tá bom? E eu vou pedir para vocês fazerem a página 115 e 116 do nosso livro, que fala sobre imigração, tá bom? Um beijo, uma ótima semana. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me ligar, tá bom? Uma ótima semana para todos. Tchau!